pela oportunidade de estarmos juntos, mesmo que não presencialmente, ó Pai. Podemos estar juntos virtualmente para estudarmos a Tua Palavra, para conhecermos mais acerca do Senhor Jesus, da Sua obra, da Sua pessoa, ó Pai, e como isso se relaciona diretamente com as nossas vidas. Obrigado a Deus pela Tua Palavra, obrigado, ó Pai, porque o Teu Santo Espírito quem nos ensina, e queremos Te pedir isso nesse momento. Que o Senhor fale a cada um de nós, ó Pai, que o Senhor ensine a cada um de nós individualmente, para que aquilo que vamos ler da Tua Palavra possa se tornar vida em cada um de nós, e as nossas vidas glorifiquem o Teu nome. Te pedimos isso e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, vamos reiniciar então o nosso estudo e nós vamos abrir para... lembra que nós vimos, né? Gênesis capítulo 2, quando Deus diz ali que depois do sexto dia, no sétimo dia, ele como Criador descansou. Lembraram desse texto? Não vamos abrir de novo. E vimos lá em Isaías também que Deus descansou, não porque ele se cansou, porque Deus não se cansa nem se fadiga, né? Ele descansou porque é um ensino que nós precisamos entender, sob vários aspectos, mas o que nós estamos vendo hoje, sob o ponto de vista do trabalho, ok? Nós vimos que se Deus, Criador, e aqui lembrem que a Trinidade estava ali conversando, lá em Gênesis 1:26, quando diz, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança, né? Lá em João capítulo 1, Deus nos diz, sem o verbo, nada do que foi feito se fez. No versículo 14 do capítulo 1 de João diz, e o verbo se fez carne. Portanto, Jesus, ali, na criação, portanto, o que é que nós vimos ali na criação? O Pai, o Filho e o Espírito de Deus, né? Presentes ali. E Deus diz que, como Criador, ele descansou no sétimo dia. Agora, o que João 5,17 nos diz? Marcos 2, 27 e 28, né? Jesus dizendo, o meu Pai trabalha ainda, e eu também trabalho, mas trabalha sob que ponto de vista, né? Será que há algo na criação que deixou de ser feito? Será que há algo na criação que precisou ser completado depois do sexto dia? Não, né? Nós vimos, e aqui... caminhando lá para Êxodo, então vamos abrir rapidamente, só para nós recordarmos, Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5, né? Já lemos e vamos passar só para recordarmos. Antes de irmos para Hebreus, então se você quiser já pode abrindo para Hebreus também, Hebreus capítulo 4, para nós entendermos quais são os descansos. Existe mais de um? Existe mais de um, né? E qual a relação que o descanso tem com o trabalho, ok? Então vejam lá, em Êxodo capítulo 20, versículo 11, já vamos diretamente, vamos ler o 8, depois o 11 direto. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E o versículo 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e no sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Deus estabeleceu um mandamento entre os 10, específico e relacionado ao sábado, para dizer o seguinte, olha, o sábado nenhuma obra servil fareis, né? E aqui tem um propósito, não vamos entrar nesse propósito do sábado, né? Nenhuma obra servil fareis, por quê? Porque vocês precisam lembrar que 6 dias Deus trabalhou, e no sétimo ele descansou. Portanto, aqui há uma lembrança de um descanso que é da criação, de um trabalho executado da criação. Nós vamos entender quando que ocorreu o descanso. Isso é muito importante. Fiquem aí atentos, porque o texto de Hebreus vai nos explicar tanto esse texto de Êxodo quanto o texto de Deuteronômio. Vamos para Deuteronômio capítulo 5. E em Deuteronômio, que é um livro que repete a lei, né? Nós temos exatamente nesse ponto, e é o único ponto dos outros 9 mandamentos,
em que ele diz no versículo 12 do capítulo 5 do Deuteronômio: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. E no versículo 15, por quê? Ora, mas se fosse igual ao Êxodo, seria porque 6 dias trabalharás e no 7º vai descansar. Mas vejam no versículo 15 de Deuteronômio capítulo 5, diz: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Opa! Mas uma razão diferente na repetição da lei, por quê? Porque Deus é extraordinário. Porque Deus está dizendo aqui de 2 descansos. Ele está dizendo o descanso da criação, que está relacionado ao nosso trabalho. Nós vamos começar vendo hoje isso um pouco mais para frente, quando voltarmos para Gênesis. Mas há um outro descanso, um descanso da saída do Egito. E como nós sabemos que a primeira aliança é uma sombra, e ela é uma figura, como dizem Hebreus, daquilo que é o real, e o real, de Gênesis a Apocalipse, é a pessoa do Senhor Jesus e da sua obra de salvação. Portanto, de Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia fala de Deus, da sua obra e da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que revela o Pai. Isto que é o que nós temos na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Portanto, tanto a história de Noé na arca, né, que não é uma história para contarmos para a criança como se fosse algo para entretermos as crianças. Como a história de Davi com Golias não é algo para nós contarmos como uma história assim. Não, não, não. Todos esses relatos, todos eles, desde o tabernáculo até o templo, a figura do sacerdote, o Egito, todos esses relatos da primeira aliança são figuras e sombra do verdadeiro. E o verdadeiro é a pessoa e a obra do Senhor Jesus. Ora, então o que significa o Egito dentro dessa figura? É claro que aqui nós temos que voltar alguns passos atrás, mas eu sei que vocês já estão baixando os arquivos aí. O que é o Egito na figura? Quando se passa o sangue nos umbrais da porta, quando se mata o cordeiro no dia 14 de Nissan, é a Páscoa do Senhor. O que é a saída do Egito? É a nossa salvação em Cristo. Lembram que é o nosso Cordeiro Pascal, que diz em 1 Coríntios? Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Que Páscoa? A Páscoa de Êxodo 12, mas a Páscoa de Êxodo 12 foi a saída do Egito. Nós entendemos a figura do Egito. Portanto, a figura do Egito é a saída do Egito, é a figura da nossa salvação, do rompimento com o mundo e de caminho, né, à terra prometida, de caminho à plenitude de Cristo, de caminho à maturidade. Não vamos entrar nesse tema, mas é extraordinário. É por isso que entre o Egito e a terra prometida há um deserto. É por isso que entre o Egito e a terra prometida há o Mar Vermelho e o Rio Jordão. Perceberam? Perceberam a trajetória para chegarmos à maturidade, para chegarmos à plenitude de Cristo? Então vejam, esse processo chama-se santificação, mas isso é um outro estudo, é sobre um outro ponto de vista, é como diz Provérbios capítulo 2, de 1 a 8, né? Se nós buscarmos como tesouros, né? E todas as vezes que nós buscarmos as Escrituras como um tesouro, sempre nós vamos encontrar uma pérola a mais, uma pepita de ouro diferente, algo, enfim. Mas aqui o que nós precisamos lembrar é que esse versículo 15 de Deuteronômio capítulo 5, ele diz o quê? Te lembrarás que fostes servos na terra do Egito. Há um descanso para isso. E onde isso está explicado? Hebreus capítulo 4. Vamos lá para Hebreus capítulo 4 para entendermos tanto o descanso da criação, quanto o descanso da saída do Egito, que é a nossa salvação. Hebreus capítulo 4. Só vamos ler esse contexto aqui, no versículo 12, diz, tende cuidado, do versículo 3, do capítulo 3, perdão, então, capítulo 3, versículo 12, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Versículo 14 do capítulo 3 de Hebreus. Porque nos temos tornado participantes de Cristo,
se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Aqui tem um contexto maravilhoso sobre fé e obediência, e incredulidade e desobediência. Essas duas questões andam juntas, né? Não existe alguma coisa que nós cremos e desobedecemos. Se nós desobedecemos é porque não cremos. Só obedecemos se temos fé. Esse é o contexto aqui. E eles não puderam entrar por causa da desobediência. E por que desobedeceram? Por causa da incredulidade, diz o versículo 19. Lembraram do contexto? Saída do Egito, os 12 espias, não voltaram os 10, só Josué e Caleb dizem, vamos em frente, os outros 10 dizem não, todo mundo vai para aquilo que os 10 disseram, não vamos entrar naquela terra. E Deus diz o quê? Vocês vão cair no deserto, por causa da incredulidade. Lembraram do contexto? Agora vamos lá, capítulo 4, versículo 1. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso do Deus, o foco saiu de Israel e veio para nós. Vou repetir, temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Então quer dizer que entrar na terra era uma boa nova? Entrar na terra, e o que é boa nova? O evangelho? Então havia um evangelho que estava sendo anunciado ali? Há um evangelho, uma boa nova que é anunciado a nós, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, versículo 2, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Eu sei que muitos de vocês devem estar sentindo falta dos meus parentes. Lembram deles? Lembram deles? Eu preciso fazer um parênteses aqui. Eu vou só mudar o tema um pouquinho, mas nós já voltamos. Aqueles que quiserem, vejam 2 Timóteo capítulo 3. É um texto que normalmente nós sabemos de cabeça, né? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. É um parênteses só para nós entendermos a importância desse versículo 2 do capítulo 4. Versículo 16. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ora, nós pegamos esse texto e falamos, bom, então a Bíblia é isso, eu estou lendo a Bíblia, então ela vai me habilitar e vai me fazer perfeito para toda boa obra. Tem um aspecto muito importante nesse texto. Esse texto ele é fundamentado em 2 pilares. Versículo 16 diz, toda escritura é soprada por Deus e útil. Essa palavra útil, no original, ela produzirá ou ela será proveitosa se for acompanhada por fé. Portanto, esta palavra útil, ela somente será útil trazendo os resultados que 2 Timóteo 3,16 nos dá, se ela vier acompanhada por fé. Como assim? Vamos voltar para Hebreus. É só para nós fazermos um paralelo aqui o que aconteceu. Porque, veja, eles não receberam a informação de Deus para ir para a terra? Não receberam a informação de Deus? Falou, essa terra é de vocês, entrem na terra. Por que eles não entraram? Eles não tinham a informação? Tinham. É a mesma coisa que 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Nós não temos a informação? Toda a escritura é inspirada por Deus. Ela está aqui, nós temos a informação. Quando que ela será útil? É o que o versículo 2 diz. Vamos fechar o parênteses e voltar para o versículo 2, que diz assim, porque também a nós foram anunciadas as boas novas como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram
não lhes aproveitou. Lembrando de 2 Timóteo 3,16? Útil. Aqui, ó, a palavra não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Portanto, ouvintes da palavra e não praticantes, nós somos pessoas que nos enganamos a nós mesmos. Nós somos aqueles que ouvem e não praticam, ou seja, quem ouve e essa palavra não vem acompanhada por fé, é aquele que constrói a sua casa, vai bater a chuva, vai bater a tempestade, e ela vai cair porque ela está na areia. Lembra do que Jesus falou? É esse o contexto. Eles tinham a informação de Deus, mas esta palavra da informação de Deus não acompanhou por fé. Portanto, eles desobedeceram, porque foram incrédulos, diz o versículo 19 do capítulo 3. Tudo bem? Todo mundo está se situando aqui? Vamos continuar para entendermos o que é o descanso. Vejam lá, versículo 3. Nós, porém, que cremos. Opa, aqui nós já temos uma informação. Ou então nós ouvimos as boas novas, depositamos fé, e o que aconteceu conosco? Entramos no descanso. Opa! Nós estamos vendo esse descanso que era na lei, o sábado, não vamos entrar nesse aspecto aqui, senão nós vamos ter que abrir um parênteses longo, mas é um sábado que Êxodo diz que é a da criação, e um sábado de descanso que Deuteronômio diz que é a saída do Egito, né? Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira. Aqui é importante, anotem. Todo mundo redobre a atenção aqui, porque aqui está a explicação do que é o descanso de Deus. E nós só vamos entender o que é trabalho se nós entendermos o descanso no seu contraponto. Tudo bem? Versículo continuando 3. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Opa, pera, então quer dizer que descanso na Bíblia não é ausência de trabalho? Descanso na Bíblia é obra concluída. Eu entendi por que Deus descansou como Criador. Porque no sexto dia Deus viu que tudo era muito bom. Vamos continuar Hebreus? Olha aqui, ó. Versículo 4. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Uau! Que extraordinário nós entendermos o descanso do ponto de vista de obra completa, de obra perfeita e acabada. Por que Deus descansou das suas obras no sétimo dia? Porque ele estava cansado? Não. Não vamos ver esse aspecto do descanso físico, que é importante, do descanso da terra, que é importante, mas lembra que eu falei, nós estamos olhando um ponto de vista só sobre o descanso nesse tema, nesse tempo, né? Mas vejam, por que Deus descansou da criação? Porque a obra estava perfeita e acabada. Nós vamos entrar nisso hoje, se Deus permitir, né? Percebemos aqui, obra perfeita e acabada, descanso de Deus. E por que eles não entraram no descanso e foram incrédulos? As obras estavam acabadas? Podia chamar de descanso entrar na terra? Podia. Por quê? Vamos voltar um pouquinho no 3. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Sabe quando Deus deu essa terra a Israel? Antes da fundação do mundo. Agora deixa eu falar uma coisa para mim e para você. Sabe quando Deus deu a salvação em Cristo Jesus para nós? Antes da fundação do mundo. 1 Pedro. Que o sangue de cordeiro, como de cordeiro sem defeito, morto, antes da fundação do mundo. Portanto, para nós precisamos entrar no descanso de Deus. Por quê? Porque as obras da nossa salvação, da mesma forma que as obras da criação, estavam perfeitas, completas e acabadas. Percebemos? Vejam, eu vou dar um passo além em relação a isso, mas vamos focar aqui para nós termos o entendimento do trabalho. Nós percebemos, então, no contraponto do descanso, que enquanto Deus estava trabalhando como Criador, enquanto Deus estava trabalhando como Criador, as obras não estavam acabadas.
Quando ele entrou no descanso, no 7º dia, as obras estavam acabadas. Não houve, depois do 6º dia da criação, não houve nada mais que Deus fez como Criador, sendo Deus. Nós já vamos entrar nisso, que a expressão no hebraico é bará, nós já vamos entrar nisso. Mas depois do 6º dia, Deus não fez mais nada como Deus, fazendo o bará, que é o criar do nada. Ok? Por isso que a obra da criação não tinha mais nada para ser feito. Como não tem na história da humanidade, não terá mais nada para ser feito. Por isso que Deus descansou. Sob esse ponto de vista, já vamos entrar no tema da salvação. Sobre este ponto de vista, entendemos que o trabalho é uma obra inacabada? Tá claro? Vamos continuar aqui. Vamos falar um pouquinho da salvação? Vejam, vamos para João. Bom, não precisamos abrir lá, vocês vão, eu só vou citar aqui, João 19:30, Jesus na cruz, né? Qual foi uma das 7 frases que Jesus diz na cruz? Qual foi a última? A gente não lembra muito bem de todas, ou não lembra da sequência, enfim, a última foi Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele expirou e morreu, porque se ele não tivesse dito esta frase, ele estaria lá até hoje. O salário do pecado é a morte, Jesus não tinha pecado. Como é que ele morreu? Ele se entregou por nós, diz João capítulo 10. Ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. E com isso nós conseguimos entender Jesus cumprindo a lei, nos 3 requisitos da lei, em que Boaz resgatou Ruth, cumprindo os 3 requisitos da lei. Não vamos entrar nesse tema, mas o resgate de Cristo na cruz por nós, o comprar dele com o seu sangue é extraordinário. Mas não vamos entrar nisso, só processem, anotem, depois vocês caminhem com isso. Mas o que eu quero dizer aqui é, quando que a obra da salvação foi terminada, consumada? Na cruz? Entendi João 5. Eu trabalho, meu pai ainda trabalha. Para a criação? Não, para a criação Deus tinha descansado, as obras tinham terminado, estavam concluídas. Por que o pai e o filho trabalhavam? Para a obra da salvação. Porque este descanso ainda não tinha sido completo. Ele foi completado na cruz. Perceberam? Agora vamos para Isaías capítulo 53, versículo 11. Isaías capítulo 53, versículo 11. E eu pensava, enquanto vocês estão abrindo, que só presencialmente o tempo passava rápido, mas também virtualmente ele passa rápido, mas vamos seguir, vamos tentar administrá-lo e caminhar em relação a isso. Mas vocês já abriram o texto de Isaías 53 e vejam aqui que importante, olha que importante nós entendermos. Nós estamos olhando um aspecto só sobre o trabalho, poderíamos olhar diversos aspectos que a Bíblia traz sobre esse tema, mas nós estamos caminhando por um objetivo específico, que é por que eu e você acordamos cedo para trabalhar. Lembram dessa pergunta no primeiro dia? Então, vamos lá. Aí eu disse às 5 horas da manhã, alguns falaram, não, mas você exagerou, né? Não dá para ser umas 6h30, 7 horas, enfim, cada um tem o seu horário, mas acordamos cedo para fazê-lo. Seja uma atividade remunerada ou não, lembrem que nós estamos tratando de trabalho, não de emprego. Nós estamos tratando de trabalho, não de remuneração. Nós estamos tratando de trabalho, não de contrapartida. Nós estamos tratando de trabalho. Ok? Vejam lá, Isaías capítulo 53, versículo 11. Versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Lembram todos, vocês lembram de Isaías 53, né, a respeito de Jesus. E ele diz, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Olha aqui, versículo 11, por favor, atenção aqui. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Peraí, aqui há uma satisfação, sim. Percebam? Há um trabalho que foi feito, verá o fruto penoso do trabalho de sua alma. Há um trabalho, entendemos João capítulo 5? Entendemos o que o pai e o filho estavam trabalhando ali? Eles estavam trabalhando para a obra da salvação, porque a obra da criação já estava perfeita e acabada. Mas a obra da salvação não, ela ia ser perfeita e acabada quando Jesus disse na cruz, está consumado. Tetelestai essa palavra, mostrando o quê? Né?
Não há mais nada para fazer, nem eu, nem você. A partir da cruz, a nossa salvação é perfeita e acabada. Bom, então o que nós precisamos fazer? Entre no descanso. Mas que descanso? Aquele que foi preparado antes da fundação do mundo. Percebemos? Percebemos porque Êxodo fala de um descanso de sábado da criação e Deuteronômio nos fala de um descanso da salvação. Percebemos? Agora, um ponto aqui a ser destacado. Primeiro, houve um trabalho na salvação. Segundo, este trabalho foi concluído, perfeito e acabado, está consumado. Terceiro, houve satisfação. Lembrem que quando Deus, na criação, ele foi no primeiro dia e viu que era bom, no segundo era bom, no terceiro era bom, e no último dia viu que era muito bom. Houve uma plenitude, uma satisfação completa. Quando que nós temos satisfação completa? Quando o nosso trabalho está perfeito e acabado. Trabalho significa que ainda existe algo para fazer, porque senão seria descanso. Se Deus deu a mim e a vocês algo chamado trabalho, é porque existe algo para ser feito. Ou que há algo que precisa ser completado. Por isso, não é completo em si. O que nós queremos dizer com isso? Que somente a plena satisfação ou realização no trabalho, quando a obra for concluída. O trabalho que nós vamos ver daqui para frente, que Deus deu a mim e a você neste mundo, ele não será perfeito e concluído aqui. Entendemos porque a nossa atividade do dia a dia não nos dá satisfação? Nós podemos ter algum prazer temporário, nós podemos ter algum reconhecimento temporário, nós podemos chegar em subir alguns degraus, ou até chegar no último degrau, como Salomão fez. Ou na carreira de alguns, chegar a fazer um pós-doutorado, né? A ser livre docente, a ser dono da cadeira em determinadas universidades mundialmente conhecidas, ou talvez ser presidente de empresa, diretor, ou um dono de uma empresa muito bem sucedida. Eu afirmo a vocês em que nenhuma dessas posições, vocês imaginem as demais, vai dar uma satisfação plena e absoluta e a razão de viver. Por quê? Porque esse nosso trabalho, ele não é um trabalho que tem uma conclusão. E nós já vamos entender por quê. Porque somente o trabalho em que foi perfeitamente concluído e terminado é que dá satisfação. Entendemos por que nós acordamos, mas muitas vezes nós acordamos e falamos, não, mas falta mais alguma coisa, e a gente acha que se nós tivermos aumento, nós vamos ter alguma coisa. Até que passam 3, 4, 6 meses, nós vamos ver que aquele aumento já não era tão importante assim. Já está fazendo falta aquele dinheiro. Nós vamos ver que não é aquela posição que nós tanto estávamos esperando e fomos promovidos, e depois de 6 meses ela perdeu talvez aquele, né, aquela nossa busca, mas eu buscava isso, mas, né? Ou qualquer outro tema relacionado a isso. Percebemos porque isso não dá satisfação, porque o trabalho que eu e você fomos destacados a fazer não é para nos dar satisfação. Ele não tem um fim em si mesmo. Como teve a criação, teve um período perfeito acabado, descanso de Deus, porque a obra estava terminada. Como a salvação teve, a obra de Cristo na cruz, perfeita, completa, terminada, descanso. Houve um descanso, por quê? Porque essas obras estavam encerradas. Percebemos? E entendemos, então, que ao acordar, amanhã não, porque amanhã é feriado, né? Mas ao acordarmos terça-feira, nós vamos entender que o trabalho tem uma outra função, que não nos deixar plenamente satisfeitos. Ora, então qual é essa função? E vamos caminhar para isso. Vejam aqui, lembraram do porquê que nós começamos com a figura que nós começamos? Eu estou trazendo ela de novo aqui, que é, onde você se encaixa nessa engrenagem? Porque a hora que você sair, outro entrará para esta engrenagem continuar, para esse trabalho continuar. Portanto, qual é a função que nós vamos exercer? Porque esta função é extraordinariamente preciosa no nosso trabalho. Nós vamos entender o que é que Deus nos dá e por que é que Deus nos deu o trabalho, qual que é a sua função, aonde que nós estamos
encaixados em cada uma dessas engrenagens para um fim extraordinário. Que não é a promoção, que não é o aumento, que não é termos um bom emprego, uma boa empresa ou estarmos posicionados academicamente de uma forma destacada. Não é isso. E nós vamos ver. Dante, mas se não é isso, então quer dizer que a minha forma de pensar no trabalho, quando eu sou preterido numa promoção, pode ser que talvez não deveria isso me atingir tanto quanto me atinge, né? E eu estou falando de experiência própria a vocês, né? Ou talvez aquele aumento que não veio, ou talvez está me atingindo de uma forma que eu preciso entender o porquê que Deus me colocou onde Ele colocou para fazer o que eu estou fazendo. Tudo bem até aqui? Ok. Vejam aqui, deixa eu só ler para vocês algumas questões relacionadas a isso. Diz assim, nenhum de nós realiza tarefas concluídas. Um semeia, outro colhe. Todos nós fazemos a nossa pequena parte do grande trabalho, que dura através dos tempos, e tendo herdado tarefas inacabadas, as transmitimos àqueles que virão depois de nós. Somos como os trabalhadores de um grande castelo, que foi iniciado muitos anos antes do nascimento da atual geração de pedreiros. E não será concluída até muito depois de terem deixado cair a espátula e o martelo de suas mãos mortas. O suficiente para nós, se pudermos colocar uma linha de pedras naquela grande estrutura. Perceberam? Percebermos o que é o trabalho para nós. Continuando. E aqui eu quero... tudo bem até aqui? Aqui nós finalizamos a primeira etapa do que é o trabalho, sob o ponto de vista do descanso. Então, depois, se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem ficar alguns minutos depois, nós podemos conversar um pouco sobre isso. Aqui nós estamos fazendo um voo panorâmico do que é isso, mas só para nós entendermos sob o ponto de vista de que o trabalho é uma obra inacabada. O descanso, certamente. Lembra o que diz Hebreus? Isto já foi concluído antes da fundação do mundo, como a entrada na terra, o sangue de Cristo dado por nós. Percebemos? Percebemos que essa figura do Antigo Testamento, da saída do Egito e da entrada na terra, ela é exatamente a obra de Cristo na cruz. A justificação e a santificação disso. Então vejam. Então o que nós queremos destacar nessa primeira parte é o nosso trabalho é uma obra inacabada. Ok? É claro que, como a nossa vida espiritual, nós podemos dizer assim, o nosso descanso em Cristo é a nossa justificação, obra perfeita e acabada, não precisamos fazer nada para ela. E o nosso trabalho, nós poderíamos fazer um paralelo com a nossa santificação. Aquele que começou a boa obra há de terminá-la até o dia de Cristo. Trabalho, trabalho. Não é isso que Deus faz? Nos levando até nos conformar com o caráter de Cristo, diz Romanos capítulo 8, né? Aquele que nos predestinou, predestinação não tem a ver com salvação, tem a ver com idade espiritual, aquele que nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu filho. Filho ali no grego é huiostesia, filho adulto. Portanto, predestinação que é colocar um limite no horizonte tem a ver com qual é o limite da idade espiritual que Deus vai nos levar. E o limite da idade espiritual que Deus vai nos levar é igual ao seu filho, que é filho adulto. Perceberam que a santificação é um processo? Filipenses capítulo 2, né? Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Que salvação que ele está dizendo aí? A salvação e justificação? Não, essa nós já entramos no descanso. É a salvação, santificação. Perceberam? Então veja, se nós pudéssemos fazer esse paralelo, nós colocaríamos isso. Agora, vamos voltar para a criação. Porque Deus deu a Adão um trabalho. E nós precisamos entender esse trabalho, para nós entendermos o trabalho que eu e você fazemos hoje, ok? Para isso nós temos que ir para Gênesis 1:1. Vamos lá para Gênesis capítulo 1, versículo 1. Diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra criou é a palavra no hebraico bará. Nós já vamos ver o contraponto dela relacionado ao ser humano.
Mas guardem essa palavra. Antes disso, vou fazer um outro parênteses, não me contenho em relação a isso. Vocês lembram que o útil, lá de 2 Timóteo 3,16, vocês vão ter a explicação dele lá em Hebreus 4,2, que tem que ser aquele útil, é uma proveitosa ser acompanhada por fé. Lembraram desse parênteses? Agora eu quero abrir um outro parênteses para vocês. Vamos dar uma pausa aqui no termo do trabalho. E quando eu passo por esse versículo, eu não posso deixar de fazer uma referência a ele. Né? Hoje a ciência já é unânime, né? Dos cientistas sinceros, que esse mundo em que nós vivemos, o universo que existe, ele teve um ponto inicial. Sejam esses cientistas cristãos ou não cristãos, ateus ou crentes, eles vão voltando, e pode ser de uma explosão, que a gente sabe o que Deus diz sobre isso, enfim, mas a hora que voltaram ao ponto inicial, todos eles concordam de que alguém fez isso. É claro que nós, cristãos, falamos que é quem? Isso mesmo, Jesus Cristo, diz João capítulo 1, sem ele nada do que foi feito se fez, ele é o verbo, né? Quando Deus triuno disse haja luz e houve luz, Jesus estava atuando em fazer com que aquela luz aparecesse, e a luz ali é todo o sistema físico sobre isso, né? Aparecesse. Agora, há aqueles que dizem não, foi uma força, ou é um ser inteligente, ou é A, B, C. E aí a pergunta é, mas quem criou mesmo? Será que foi o Deus das Escrituras? Será que é Jesus? E eu queria destacar algo para vocês. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso está exatamente nesse versículo 1. Né? Quando nós vemos um artista fazendo qualquer obra, né? O que ele faz na sua obra? Ele sempre coloca a sua pessoalidade, a sua personalidade na sua obra e a assina. Não é assim? Né? Aqui nós temos no nosso meio alguns artistas, né? Alguns atores, né? Autores. Atores eu não sei, mas enfim. Mas vejam, o que esse artista, esse autor faz quando ele faz uma obra? Ele coloca a sua personalidade, ele coloca a sua pessoalidade na obra, assinando ou colocando as suas características. Não é assim num quadro? Quantos conhecedores, né, de quadros famosos olham para o quadro e falam assim, não, este é do artista fulano de tal. Esse é do artista Beltrano. Por quê? Porque há características no quadro. Perceberam? Ora, nós que somos limitados, nós conseguimos entender e perceber. É claro que nenhum grande artista, né, ele faria algo para descrever a personalidade de outro. Percebam? E vejam que interessante. No primeiro versículo na Bíblia, nós temos as características de quem criou o universo. Vamos ver essas características? No princípio, há uma referência de tempo. Se há no princípio, é porque há um termo inicial. Portanto, nós temos uma referência de tempo. Criou Deus os céus, espaço, e a terra, matéria. Vejam vocês que interessante. Aqui nós temos um aspecto que se relaciona à criação, que é tempo, espaço e matéria. E vejam que interessante aqui, ó. Como é que nós conhecemos o tempo? O tempo nós conhecemos como passado, presente e futuro. E como é que nós medimos o espaço? Com altura, largura e profundidade. O que é a matéria, senão a combinação de prótons, nêutrons e elétrons, que dá o átomo? E esse átomo, quando aplicada energia sobre ele, ele pode ser visto no estado sólido, líquido e gasoso. 3. Sabe por quê? Porque este ser inicial, que criou todas as coisas, ele é um Deus triuno, santo, santo, santo. Um Deus que se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. Portanto, o Criador
esta palavra Deus que está em Gênesis 1 assinou a sua obra na criação. Se vocês pegarem isso, nós teremos aí, por exemplo, música, né? Como é que a música é dividida? Ritmo, melodia e harmonia, né? E se não vamos ficar aqui, mas teria aí uma dezena de outros exemplos que a natureza mostra a assinatura do seu Criador. Portanto, esse Criador é um Deus triuno chamado Jesus Cristo. Isso está em Gênesis 1:1. Mas, fechando parênteses, vamos voltar para cá, porque o nosso destaque é o quê? Isso mesmo, vocês lembraram que é a palavra bará, criação, a palavra bará. E é isso que está lá em Gênesis 2, 3 e 4. Diz assim: e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que, como Deus Criador, fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e o céu. Essa expressão, criados, Deus fez, é bará. O que essa palavra significa? Vejam só. No hebraico nós temos, existem 4, mas nós vamos olhar aqui, focar em 2 palavras para criar ou fazer. Nós vamos distingui-las uma da outra, usando para bará o termo criar e para assá o termo fazer, ok? Então vamos lá. Eu trouxe aqui uma série de, e aí se vocês puderem acompanhar nos slides, é uma série de informação, então é importante eu dividir desta forma com vocês. Diz assim, e aqui eu cito algumas fontes embaixo, de alguns comentários, né, sobre as fontes que eu busquei para nós estudarmos essas 2 palavras. Diz assim, a distinção fundamental reside no fato de que somente Deus pode criar. Somente Deus pode fazer o bará. Perceberam? Ao passo que tanto o ser humano quanto Deus são capazes de fazer o assá. Sistemas funcionais a partir de entidades básicas previamente criadas. Deste modo, sempre que a Bíblia fez uso do termo criar, o sujeito declarado ou implícito é Deus. Todas as vezes que a Bíblia usa o termo bará, ele se refere a Deus. Por quê? Porque bará é criar do nada. Bará é falar assim, haja luz. Ok? Portanto, bará é só para Deus. Existe uma referência só para Josué, não vamos entrar nela, mas existe uma característica específica quando Deus fala ali para Josué e usa esse termo bará, mas é um tema que esse parênteses eu não vou abrir, podemos ver depois. Mas todas as vezes no Antigo Testamento que é usada a palavra bará, é usado para Deus. Deus como Criador. Portanto, quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 2, que Deus descansou como bará, como Criador, como alguém que criou do nada. É por isso que ele descansou, porque depois do 6º dia da criação, nada mais foi criado do nada. Tudo o que foi criado após o 6º dia foi assá. Foi feito a partir de algo que já estava estabelecido. Perceberam? Vamos continuar. Dante, eu não estou entendendo nada. Não, mas calma que nós vamos ver onde é que nosso trabalho do dia a dia tem a ver com esse termo da criação, porque foi isso que ele falou para Adão fazer. Ok? Por outro lado, os termos fazer e fez geralmente têm o ser humano, como também Deus, na qualidade de sujeito da ação. Vamos ver um outro comentário aqui. No hebraico, só há um significado para o termo criar. A palavra hebraica é bará. Significa fazer aparecer do nada, criar sem auxílio de material pré-existente, fazer surgir sem matéria-prima. Possui 9 ocorrências em Gênesis e apenas 54 em todo o Tanar. Por outro lado, o verbo assá, que designa um ato feito tanto por Deus quanto pelo homem, pois utiliza de um material pré-existente. Ocorre 2.538 vezes em todo o Tanar. Ou seja, bará é uma palavra especial. Isto porque é um ato que apenas Deus pode fazer. Ele é o Boré, o único Criador, que está lá em Isaías 40, 28. Tudo bem? Em Gênesis, são utilizadas 4 palavras diferentes, por isso que eu disse, né? Nós só vamos ficar nessas 2, que bará, que está em Gênesis 1, assá, que está em Gênesis 1, 7. Né? Vejam que interessante.
Bará, né? Deus faz a terra. Ele usa a expressão bará, porque Deus criou a terra do nada. Mas quando ele fez o homem, qual é a palavra que Deus usa para falar que Deus fez o homem do barro? Sabe qual é essa palavra? Assá. Por quê? Porque ele fez o homem do barro pré-existente. Perceberam a diferença? Nós vamos ter que entender essa diferença para nós entendermos qual é a função de Adão em cultivar e guardar a terra. Ok? Depois, os outros termos nós não vamos usar nesse estudo, que é modelar, moldar ou construir, enfim, que está em Gênesis também. Tudo bem? Vamos ficar em Bará. Só Deus faz. Ele cria sem matéria-prima anterior. Assá, ele faz de matéria-prima criada. Tudo bem? Cultivar. Vejam só aqui. Essa palavra é importante. Vocês acham que Deus, como onipotente, onisciente, onipresente, com todas as suas qualidades e características que o tornam Deus, né? Nós somos a imagem e semelhança, e por que semelhança e não igual? Porque nós não temos as características que tornam Deus, Deus. Por exemplo, onipotência, onisciência, onipresença. E vocês, o que vocês acham? Vocês acham que Deus sabia que o mundo ia ter quase 7 bilhões de pessoas, como tem hoje? Sabia ou não? Opa, né? Se a Igreja de Cristo já está formada e Jesus já morreu antes da fundação do mundo, todo o plano de Deus para a humanidade, né? Inclusive os dias futuros já estão, são todos conhecidos de Deus. Tudo bem até aqui? E vocês acham que Deus faz um jardim naquele espaço em que fez? E 7 bilhões de pessoas iam caber naquele jardim? Não. Ora, mas se Deus não agiria mais como Bará, como replicar o jardim? Opa, entendemos aqui onde Adão entra? Entendemos que Adão vai ser o quê? Replique o jardim, Adão. Percebemos? Percebemos a função de Assá de Adão? Mas há duas palavras aqui vistas ou designadas, e aqui nós estamos aqui dando alguns voos panorâmicos sobre esse tema, mas nós precisamos chegar num propósito. Mas vejam que interessante aqui. Sabe a palavra, vamos abrir lá para Gênesis, vocês estão aí pertinho, Gênesis capítulo 2, versículo 15. Vejam lá. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Ele deu esta ordem. Vamos parar aqui. Esse texto aqui é muito rico, tem muita informação aqui, mas vejam. Nós não vamos entrar muito no guardar, ok? Mas vejam que interessante que logo que ele falou guardar, ele deu a ordem. Né? Guardar, essa palavra no hebraico, significa cercar, proteger, vigiar, cuidar, observar, contemplar, reservar, enfim, todos esses aspectos que estão descritos aqui. Mas o sentido desta palavra guardar aqui, guardar de quem se não tinha ninguém? Só ele e a mulher. E a guardar de quê? Algum inimigo ia entrar, tinha que fazer alguma cerca. O que é esse guardar? Nós não vamos entrar nisso, mas esse guardar tem a ver com a ordem que foi dada. Depois, se vocês quiserem, leiam Deuteronômio 17, 19, Salmo 119, 2, que tudo o que é requerido do homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O que é temor? Temor é se submeter. O que é adoração? É se submeter. Duas coisas que Deus requer de Adão. Adoração e guardar a sua palavra. Quando ele está dando a ordem aqui para cultivar e guardar, é evidente que há um elemento relacionado à prática, mesmo porque nós aprendemos todas as verdades espirituais por aquilo que foi criado, vide Romanos capítulo 1, versículos de 19 em diante, né? Portanto, o nosso trabalho nos ensina uma verdade espiritual. Mas nesse aspecto nós vamos ficar, entre cultivar e guardar, nós vamos ficar com cultivar por enquanto. E cultivar, essa palavra usada aqui, sabe qual que é no hebraico? Abad, que é trabalhar. Mas não é apenas trabalhar. Esta palavra significa trabalhar para os outros. Para os outros quem? Essa palavra significa
servir com o trabalho. Executar, cuidar, laborar, lavrar, transportar, ser responsável por. Aqui nós já entramos, temos mais 7 minutos, nós já entramos e vamos pegar esse texto e já começo a falar algumas coisas que nós vamos rever no início do estudo de domingo que vem, se Deus quiser. Mas vejam aqui, Deus requer de nós que sejamos servos do jardim, trabalhando, assá, pela sua promoção, para que seja produtivo e estético, nós vamos ver isso mais para frente, e proteção, para que seja preservado. Esta é a função que Deus deu a Adão no jardim. Vamos continuar vendo o termo abade. O que é cultivar? Será que todos nós temos que ser jardineiros, agricultores, trabalhar com a terra? O que é que nós vamos colaborar para que esse jardim seja algo que caiba 7 bilhões de pessoas? Vejam lá, esse comentário também a fonte está embaixo do slide, diz assim: e Arão oferecerá aos levitas por oferta movida perante Yahvé, pelos filhos de Israel, e serão para servirem no ministério de Yahvé. 2 coisas merecem destaques aqui. A frase servirem no ministério é composta das palavras abade, abodado. A palavra abade significa trabalhar, servir. Prestem atenção. Tem o sentido de adorar, obedecer a Deus. Certamente que o trabalho dos sacerdotes e levitas deveria ter esta conotação, de um serviço que adora a Deus. Porém, isso deveria ficar claro, explícito, inclusive na forma como isso seria feito. Isso também nos fala sobre um outro detalhe. O ministério deve ser desempenhado de tal forma que isso venha glorificar o nome do Eterno na vida daqueles que o servem. E aí vocês podem falar assim, não, mas o texto de Números está fazendo sentido, porque o trabalhar é, para um sacerdote, uma adoração a Deus, né? Então, para ele sim, né, é uma adoração. Mas não tem lá, né, o dia a dia que eu tenho, com o chefe que eu tenho, na empresa que eu tenho, você não sabe o que eu passo, né? Vamos continuar. Um outro comentário diz: até mesmo as tarefas do dia a dia eram consideradas, de certa forma, sagradas. A palavra hebraica abad, servir, adorar, louvar, pode ser também traduzida como trabalhar. Na lavoura, na escola ou no templo, a vida era vista como um constante ato de adoração. Para eles, a adoração era mais do que um evento. Era um estilo de vida. Nós começamos a entender, pelo início da criação, que o trabalho veio antes da queda. O que veio depois da queda foi o suor do rosto. Que há um aspecto de adoração. Vocês acham que Deus, lá do Salmo 148 para frente, até o Salmo 150, onde ele fala que toda a criação o louva, todos os seres celestes, todos os anjos, todos os seres criados, todos os animais, todos, né, os pássaros, tudo que há fôlego louve ao Senhor, e nós? Vocês acham que Deus ia reservar para nós um dia da semana só? Quando nós nos reunimos em determinado local, para juntos talvez cantarmos algumas coisas, alguns hinos, algumas músicas, em adoração sim. Mas esse espaço está reservado? Não. Deus nos deu muito mais que isso. Deus nos deu algo chamado trabalho. Para nós adorarmos a Deus. Da hora que nós acordamos, à hora que nós vamos dormir. É por isso que Deus nos colocou onde Ele nos colocou. Não é para nós termos uma carreira promissora, ganharmos muito dinheiro, termos posição, conhecimento, uma vida acadêmica, sermos empresários ou empregados disso, nada disso. Deus nos deu uma atividade chamada trabalho, onde a sua palavra na origem é adoração. Para fazermos isso, do momento em que acordamos ao momento em que vamos dormir. Mudou a sua perspectiva? Por que mesmo você acorda às 5 horas para trabalhar?
para aquela promoção tão esperada. Eu não estou dizendo, tudo isso que eu estou dizendo não é pecado, não é ruim, não é, então não posso ter uma promoção, eu não posso ter uma carreira. Não, 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 não. Eu só estou dizendo o seguinte, por que é que nós queremos tudo isso? Para adorar a Deus? Vai em frente. Deus nos coloca onde Ele nos coloca, para que nós o adoremos, da hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. E muitas vezes Ele nos tira desses lugares, e nós achamos o que eu fiz de errado, onde é que Deus está, e agora o que vai ser da minha vida? Deus está falando, não, esse momento de adoração naquele local acabou, eu vou colocar você para me adorar em outro local. Percebemos? Vejam lá, o Evangelho nos liberta da pressão de provar que somos bons, de firmar nossa identidade, de buscarmos autoestima e valorização pessoal por intermédio do trabalho, pois já estamos aprovados, seguros e completos em Cristo para, em amor, servindo aos outros, adorar a Deus. Quando somos, não precisamos nos legitimar diante dos outros, apenas expressamos, em atitudes, a nossa nova natureza. Perceberam? E aqui o ato de adorar, e aqui eu vou passar só para vocês esse aqui, depois nós vamos, já deu 7 horas, nós vamos terminar por aqui, diz assim, o trabalho não está ligado ao tamanho ou à ausência de recompensa, pois já recebemos tudo em Cristo, a reconciliação com Ele, e estamos satisfeitos nele. Para quê? Então por que Deus nos deu um trabalho? Para servirmos aos outros, em agradecimento e louvor ao Senhor. Se o trabalho é algo de adoração, como é que eu vou adorar a Deus todo dia? Lembrem da palavra servir, lá de Abade, o que significa? É servir aos outros. Sabe por que Deus colocou os seus colegas de trabalho? Sabe por que Deus colocou os seus chefes, seus subordinados, os seus clientes, os seus fornecedores? Sabe por que Deus colocou você em casa para determinadas tarefas riquíssimas, importantíssimas e extremamente valiosas? Sabe por que existe esse trabalho que nos envolve e tem pessoas que Deus coloca ao nosso lado? Porque a nossa adoração a Ele é à medida que nós servimos os outros. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina a razão de todas as coisas. Pai, muito obrigado porque tudo que o Senhor fez, todas as coisas criadas, tudo que o Senhor estruturou, Pai, é para o nosso ensino. E é para nos ensinar verdades espirituais. E é para nos ensinar verdades espirituais para nos relacionarmos contigo. Mas como o Senhor nos ensina em João, ali nas cartas de João, nós nos relacionamos contigo à medida que nós nos relacionamos uns com os outros. Como podemos dizer que amamos a Deus e odiamos ao próximo, ao irmão? Portanto, a nossa adoração ao Senhor é à medida que servimos uns aos outros. Como o Senhor nos ensina quando vestimos o avental de escravos diante dos outros, quando sempre consideramos os outros superiores a nós mesmos, Pai. São atos de adoração ao Senhor. Da mesma forma que o Senhor Jesus, quando teve a atitude de abrir mão da sua posição, ó Pai, o adorou, o glorificou. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, por cada um que está aqui. E que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa ensinar tudo aquilo que foi lido para cada um, para a honra e glória do teu nome. No nome do Senhor Jesus. Amém. Finalizamos por aqui. Aqueles que precisarem sair, fiquem à vontade. Alguns me pediram para nós continuarmos, então, alguns minutos a mais. Nós vamos pegar desse trecho, né, de 2, 3 slides para trás, para iniciarmos domingo que vem, se Deus quiser, porque Deus não só diz isso, mas Ele diz a forma. Ele diz como fazer. E nós vamos ver a forma que o jardim foi estruturado, é a forma que Adão deveria replicar. Mas isso fica para domingo que vem. Né? Se alguns de vocês quiserem continuar, enfim, vamos dar alguns minutos. Se quiserem abrir o microfone, fazer perguntas, fiquem à vontade.